Na pequena cidade de Brooksville, onde todos se conheciam e os segredos eram tão raros quanto diamantes, viveu um homem chamado Lucas. Lucas era um sujeito simples, trabalhava com marketing na grande empresa do Sr. Smith, um senhor respeitado por todos na cidade. Lucas era casado com Clara, uma mulher encantadora que tinha um sorriso capaz de iluminar até os dias mais sombrios. Por muitos anos, Lucas e Clara foram considerados o casal perfeito de Brooksville. Seu amor era invejado por todos, e a felicidade deles parecia ser eterna. Mas por trás das cortinas de felicidade, segredos obscuros estavam prestes a serem revelados. Tudo começou quando Lucas notou que Clara estava agindo de forma estranha. Ela estava distante, evitando o contato visual e sempre inventando desculpas para não passar tempo com ele. Lucas, que confiava cegamente em sua esposa, começou a ficar desconfiado. Um dia, ao voltar mais cedo do trabalho, Lucas encontrou Clara e seu irmão, Daniel, em uma situação comprometedora. Seus corações se partiram em 1000 pedaços quando ele percebeu que Clara estava traindo-o com seu próprio irmão. A família de Lucas sempre foi um tanto peculiar. Desde pequeno, ele percebia que nunca recebia o mesmo carinho e atenção que seu irmão, Daniel, tinha. Enquanto Daniel era o queridinho dos pais, Lucas sempre ficava em segundo plano, como se fosse invisível aos olhos deles. Era nas pequenas coisas do dia a dia que Lucas sentia mais essa diferença. Quando era criança e ganhava um presente, Daniel sempre recebia algo melhor. Nos eventos importantes da família, como aniversários e festas de Natal, Lucas era frequentemente deixado de lado, enquanto Daniel era o centro das atenções. Mesmo quando Lucas se esforçava para ser reconhecido, seus pais pareciam sempre ter olhos apenas para Daniel. Eles elogiavam as conquistas de Daniel, enquanto as de Lucas passavam despercebidas ou eram minimizadas. À medida que crescia, Lucas tentava entender por que sua família o tratava dessa forma. Será que ele não era bom o suficiente? Será que Daniel era realmente tão especial aos olhos dos pais? Essas perguntas o atormentavam constantemente, mas ele nunca conseguia encontrar uma resposta satisfatória. No entanto, Lucas sempre tentou não deixar que a falta de reconhecimento da sua família o abalasse. Ele se esforçava ao máximo na escola, nos esportes e em todas as áreas da sua vida, na esperança de finalmente ganhar o respeito e a admiração dos pais. Mas, por mais que se esforçasse, Lucas sempre se sentia como um estranho dentro da própria família. E isso só piorou quando ele descobriu a traição de sua esposa com seu próprio irmão, Daniel. A partir daí, Lucas percebeu que a preferência de sua família pelo irmão não se limitava apenas a pequenas demonstrações de afeto. Era algo muito mais profundo, que permeava todas as áreas de suas vidas. A dor da traição de sua esposa foi intensificada pelo fato de que seu próprio irmão estava envolvido. Ele se sentiu traído não apenas por sua esposa, mas também por seu próprio sangue. Inscreva-se no canal para ver mais histórias de traição direto do Reddit. Mesmo em meio à dor e à decepção, Lucas sabia que precisava encontrar forças para seguir em frente. Ele estava determinado a se libertar das amarras que o prendiam a uma família que nunca o valorizou como merecia. E assim, Lucas decidiu que era hora de escrever seu próprio destino. Ele se afastou daquelas pessoas que, por tanto tempo, o trataram com indiferença e desrespeito, e partiu em busca de um novo começo. Apesar das cicatrizes deixadas pela traição e pela falta de apoio da sua família, Lucas estava determinado a construir uma vida melhor para si mesmo. Ele sabia que merecia mais do que ser constantemente comparado e menosprezado em relação ao seu irmão. Após anos de silêncio e distância, uma notificação apareceu na caixa de entrada de e-mail de Lucas. Ele piscou várias vezes, certificando-se de que não estava sonhando. Era uma mensagem de seu irmão mais velho, Daniel, que ele não via ou ouvia falar há quase uma década. Curioso e um pouco hesitante, Lucas abriu o e-mail. As palavras escritas pelo irmão trouxeram uma mistura de emoções. Daniel expressava arrependimento por sua ausência e desejava reconstruir o relacionamento fraternal que haviam perdido ao longo dos anos. Lucas releu a mensagem várias vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Ele não conseguia negar a pontada de esperança que sentia ao pensar na possibilidade de reconciliação com o irmão. Afinal, eles compartilhavam uma história e laços de sangue que nunca poderiam ser quebrados. Apesar das dúvidas e incertezas, Lucas decidiu responder ao e-mail de Daniel. Ele expressou sua surpresa e cautela, mas também deixou claro que estava aberto a uma possível reconciliação. Afinal, ele também sentia falta do irmão e das memórias compartilhadas da infância. Nos dias que se seguiram, Lucas e Daniel trocaram e-mails regularmente,
compartilhando detalhes de suas vidas e tentando reconstruir a conexão que um dia tiveram. Eles falaram sobre suas carreiras, relacionamentos passados e planos para o futuro. Com o tempo, a comunicação online evoluiu para conversas por telefone e até mesmo encontros pessoais. Lucas e Daniel se encontraram em um café local, onde passaram horas conversando e rindo, como se os anos de distância nunca tivessem existido. À medida que o relacionamento entre os irmãos se fortalecia, Lucas percebia o quão importante era ter sua família de volta em sua vida. Ele finalmente sentia que tinha alguém com quem compartilhar suas alegrias e tristezas, alguém que o entendia como ninguém mais. E então, quando Daniel menos esperava, Lucas compartilhou uma notícia que mudaria tudo. Ele revelou que havia reatado o relacionamento com sua ex-esposa, Clara, e que estavam esperando um filho juntos. A revelação pegou Daniel de surpresa, deixando-o sem palavras. Ele não conseguia acreditar que Lucas estava dando uma segunda chance a um relacionamento que havia terminado tão dramaticamente anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, Daniel queria apoiar seu irmão em sua jornada para a felicidade. Enquanto ele processava a notícia, Daniel sabia que o caminho da reconciliação com Lucas não seria fácil. Eles teriam que enfrentar os desafios do passado e aprender a perdoar um ao outro por erros cometidos. Mas, apesar de todas as incertezas, Daniel estava determinado a manter seu vínculo com o irmão, não importando o que o futuro reservasse. Você perdoaria o seu irmão e sua família mesmo depois de tudo? Ou de alguma maneira iria se vingar? Fiquei muito feliz quando descobri que ela estava grávida, pois obviamente pensei que o bebê era meu. Mas então, como mencionei antes, meu irmão começou a visitar com mais frequência após descobrir a gravidez. Embora inicialmente não me incomodasse, começou a ficar estranho quando ele tocava a barriga da minha esposa e falava com ela. Minha ex me disse que não era tão importante, mas eu simplesmente não conseguia me livrar da suspeita de que meu irmão tinha mais a ver com o bebê do que ele estava deixando transparecer. 6 meses depois, decidi checar o telefone dela enquanto ela dormia e isso confirmou tudo o que eu temia. As mensagens entre minha ex e meu irmão provaram que o bebê era realmente dele e eles estavam juntos há um tempo. Não apenas isso, ela não tinha a menor intenção de me contar que o bebê nem sequer era meu, era na verdade do meu irmão. Depois que o bebê nascesse, ela se divorciaria de mim e finalmente ficaria com meu irmão, enquanto viveriam da fortuna com a pensão alimentícia que eu estaria pagando. Na manhã seguinte, perguntei a ela sobre as mensagens. Embora ela tentasse negar no início, eventualmente desistiu e confessou. E esse foi o fim do meu casamento de 10 anos. E claro, meus pais ficaram do lado do meu irmão e da minha ex. Todas as palavras sobre nós dois sermos igualmente importantes para eles eram apenas palavras. Afinal, quando minha ex e meu irmão anunciaram nosso divórcio nas redes sociais e a decisão dela de se casar com ele, toda a minha família apoiou plenamente a decisão deles. Ninguém se importou que eles arruinaram minha saúde mental e quebraram minha confiança. Não apenas isso, minha ex estava mentindo para mim há 6 meses, dizendo que o bebê era meu. Parecia que eu não só havia perdido minha esposa, mas também meu filho que não existia. E isso doía muito. Meus pais me disseram que era o melhor e, mais uma vez, se recusaram a admitir que meu irmão tinha me prejudicado. Na verdade, me disseram que eu deveria ficar feliz que minha ex e meu irmão finalmente encontraram felicidade e que deveria me juntar às comemorações. Cortei eles novamente da minha vida e isso também bagunçou meu divórcio. Minha ex-esposa saiu com uma quantia enorme do divórcio e também o meu carro. Tudo porque minha família estava do lado dela no divórcio, já que ela estava com meu irmão. Ela e seu advogado inventaram uma história sobre como eu era tóxico e controlador e a forcei a largar o emprego, mesmo que fosse escolha dela. E minha família reforçou isso, dizendo que a razão pela qual me cortaram inicialmente foi por causa da minha atitude misógina e acessos de raiva. Então as evidências estavam contra mim, mas felizmente consegui manter a casa quando o divórcio foi finalizado. Eu estava apenas aliviado por ter acabado com toda essa bagunça agora e não ter que ver nenhuma dessas pessoas horríveis novamente. Felizmente não há período de espera para um divórcio onde moro e minha ex não contestou. Então, consegui resolver tudo o mais rápido possível para poder seguir em frente com minha vida. Era difícil esquecer tudo isso, mas me afoguei no trabalho e me esforcei para ser melhor para que pudesse superar esse episódio desagradável o mais rápido possível. Isso valeu a pena, já que há 2 semanas recebi uma promoção, uma posição melhor, um salário melhor e um carro da empresa melhor, basicamente tudo de bom, e eu não poderia estar mais feliz com isso. Então, decidi me presentear com um jantar sozinho em um dos meus restaurantes favoritos, mas cometi o erro de postar sobre isso online. Em 1 ou 2 dias, minha mãe entrou em contato comigo e pediu para eu visitá-los. Eu estava perplexo sobre o que eles poderiam querer de mim agora,
já que nem tínhamos nos falado depois que o divórcio foi finalizado e eles apoiaram minha ex e suas mentiras. Consegui ignorar por alguns dias, mas então ela começou a me ligar incessantemente. Eventualmente, quando nada mais funcionou, ela apareceu no meu escritório. Ela simplesmente se recusou a sair e acabou brigando com a recepcionista, o que foi bastante constrangedor. Prometi que a visitaria em alguns dias, o que finalmente a convenceu a sair. Um par de dias depois, finalmente visitei minha família. Eles usaram a quantia recebida do divórcio para se mudarem para uma casa maior para poderem acomodar também o bebê que havia nascido há pouco mais de 3 semanas. Imaginei que a pensão alimentícia também estava sendo usada para pagar as contas, mas, para ser honesto, isso não me afetava muito, já que a pensão alimentícia que eles me obrigaram a pagar era uma parte muito pequena do meu salário neste ponto, e eu podia pagar. Meu irmão não estava em casa e minha ex estava dormindo, então eram apenas meus pais que falavam comigo. Não tentei fazer qualquer conversa fiada e simplesmente esperei que eles chegassem ao ponto. Depois de cerca de 5 minutos de silêncio, meu pai soltou que meu irmão havia sido demitido do emprego e a pensão alimentícia e o dinheiro do divórcio já não estavam mais sendo suficientes. Eles disseram que viram a postagem sobre minha promoção e estavam esperando que eu pudesse ajudá-los, já que estavam com pouco dinheiro. Meus pais se aposentaram há muito tempo. Meu irmão estava desempregado e minha ex obviamente não voltaria a trabalhar tão cedo. A pensão alimentícia não era suficiente para pagar as contas para uma família de 5 pessoas, especialmente com um recém-nascido em casa, e eu sabia disso. No entanto, fiquei chocado que eles tivessem a audácia de me abordar por isso, depois de tudo o que aconteceu. Fiquei tão chocado que nem sequer tive nada a dizer por alguns bons minutos, mas finalmente voltei à razão e decidi que não precisava lidar com nada disso. Simplesmente me levantei e saí sem dizer uma palavra. Quando cheguei à porta e abri, encontrei meu irmão do lado de fora. Meus pais estavam me pedindo para voltar e ouvi-los, e meu irmão parecia um pouco alarmado por me ver ali. Ainda assim, não disse nada, e continuei saindo. Estava chovendo bastante, e era uma curta caminhada até onde havia estacionado meu carro do lado de fora do gramado deles. Então acabei completamente encharcado e já estava de mau humor. Aqui é onde posso ter agido de forma errada, porque meus pais e meu irmão vieram atrás de mim, e enquanto eu procurava minhas chaves no bolso, eles decidiram me pedir ajuda mais uma vez, e desta vez, foi meu irmão quem fez o apelo. Ele sempre foi arrogante, um resultado direto de como nossos pais nos tratavam, então foi estranho vê-lo me pedindo ajuda, e deve ter sido um grande esforço convencê-lo. Então eles definitivamente estavam sendo sinceros sobre a fase ruim. De qualquer forma, perdi um pouco do controle e acabei dizendo para me deixarem em paz e que eles poderiam mendigar nas ruas se estivessem realmente tão desesperados por dinheiro, já que um estranho que não sabia nada sobre eles provavelmente teria mais probabilidade de ter pena de sua condição do que eu. Tendo dito isso, entrei no meu carro e dirigi para casa, deixando-os na chuva. Não vou mentir, foi bastante satisfatório fazer isso com minha família, já que eles não fizeram nada além de me maltratar durante toda a minha vida. Já se passaram 2 dias desde que isso aconteceu e bem, não tenho certeza se estou certo agora. Minha mãe tem me mandado mensagens sem parar, e me sinto tão culpado por não ajudá-los. Eu sei que tenho bastante e enviar um pouco de dinheiro para eles realmente não me prejudicaria, mas depois de tudo o que aconteceu parece que estou sendo usado, francamente. Então, decidi não ajudá-los com dinheiro depois que eles tomaram o lado da minha ex no divórcio. Foi uma decisão importante para mim, já que me senti terrivelmente culpado por estar prestes a abandoná-los. Mas então percebi que eles estiveram fazendo isso comigo durante toda a minha vida e até no divórcio. Eles foram aqueles que me sacrificaram. Então, por que eu deveria pensar 2 vezes antes de fazer o mesmo com eles? Eu disse à minha mãe para parar de me incomodar, ou então eu seria obrigado a envolver meus advogados e não acabaria bem para eles. Naturalmente, isso os irritou, e meu irmão apareceu na minha casa alguns dias atrás para falar comigo. Ele me disse que, embora sentisse muito pelo modo como fui tratado durante toda a minha infância, ele não podia evitar o fato de que era inerentemente melhor do que eu, o que justificava o tratamento que ele recebia. Ele também me disse que eu deveria parar de ser tão estranho com nossos pais por fazerem o que qualquer pai normal faria em seu lugar, e simplesmente ajudá-los já que eles estão em uma situação
difícil, em vez de guardar ressentimentos como uma criança. Eu ri na cara dele por estar falando tanta bobagem. Eu disse a ele que, em vez de tentar me menosprezar e me manipular para ajudá-los, ele provavelmente deveria procurar um emprego e não desperdiçar seu tempo assim. Isso tocou num nervo, acho. E ele começou a gritar comigo sobre como eu estava apenas com inveja do fato de não apenas nossos pais, mas até mesmo minha ex-esposa preferirem ele a mim. E eu estava me vingando recusando dar dinheiro à minha família. Nem me dei ao trabalho de discutir e apenas concordei com ele, dizendo que tudo o que eu estava fazendo era para me vingar dele, e que não havia muito que ele pudesse fazer a respeito. Ele ficou extremamente irritado e disse que viria atrás de mim e me forçaria a pagar o dinheiro de uma forma ou de outra, e eu me arrependeria de falar com ele daquele jeito. Honestamente, não estou levando nada disso a sério. Ele pode tentar me assustar o quanto quiser, mas simplesmente não vai funcionar, porque sei que ele não é capaz de fazer nada contra mim. Então, desta vez, minha ex decidiu me ligar e conversar comigo. Eu estava cético sobre atender, mas então decidi responder de qualquer maneira porque se eu não fizesse isso, eles provavelmente viriam visitar novamente e desperdiçar mais do meu tempo. Então falei com ela, e foi insano o quão arrogantes e cruéis essas pessoas podem ser. Ela começou muito educadamente e disse que, como eu já sabia, ela e sua família estavam passando por dificuldades financeiras. Embora ela percebesse que eu não tinha absolutamente nenhuma obrigação de ajudá-los depois de tudo que passaram comigo, ela ainda queria que eu pensasse sobre isso e fosse a pessoa maior aqui. Ela tentou me fazer sentir simpatia, lembrando que meus pais pagaram por tudo enquanto eu crescia e que ela fez o melhor para ser uma boa esposa. Claro, exceto pela parte em que meus pais não se importavam comigo e sempre preferiam meu irmão, e ela realmente acabou me traindo com o mesmo irmão com quem eu costumava reclamar. Então, sim, isso não funcionou de jeito nenhum. Eu disse a ela que, embora me sentisse horrível pelo que estava acontecendo com eles, eu já estava gastando muito dinheiro desnecessário pagando a pensão alimentícia dela, que tecnicamente ela nem merecia já que me traiu, mas conseguiu obter isso de mim já que minha família não teve escrúpulos em mentir e me transformar no vilão para o benefício deles. Ela começou a soluçar ao telefone e me disse que eu estava sendo egoísta e sem coração, o que era irônico quando eu ainda me recusava a ajudar. Ela me disse que meu irmão estava certo e que eu a deixaria sem escolha se não envolvesse a lei, e disse que iria exigir uma pensão alimentícia mais alta agora e me arrastar para o tribunal para me humilhar mais uma vez. Honestamente, gostaria de vê-los tentar. Na primeira vez, eu estava tão emocionalmente esgotado e deprimido que nem me dei ao trabalho de lutar de volta ou tentar provar que eles estavam errados. Apenas cedi e concordei em pagar a pensão alimentícia sem sequer tentar provar que suas alegações eram falsas. Eu nunca fui tóxico, controlador ou qualquer uma dessas coisas que eles afirmaram. Então ela não tinha motivo para me trair, portanto não merecia um único centavo do divórcio. Mas tanto faz. Eu não me importava na época e só queria resolver o divórcio, não importando o impacto financeiro. Desta vez, porém, estou pronto para lutar e garantir que eu ensine a minha família uma lição para a vida toda. O começo da vingança começou. Já se inscreve no canal para não perder mais relatos de traição e vingança do Reddit contado aqui. Em uma reviravolta chocante, minha esposa foi verdadeira com suas palavras pela primeira vez e realmente entrou com um pedido para um valor mais alto de pensão alimentícia, dado que fui promovido. Mas desta vez eu não ia deixar as coisas passarem tão facilmente. Envolvi todos os nossos amigos em comum e contei a eles tudo o que estava acontecendo e até os atualizei sobre eventos passados, já que a maioria deles só sabia que nos separamos e nem sabia o motivo real. Todos ficaram obviamente muito chocados, e eu disse a eles que precisava que testemunhasse contra minha esposa se isso se tornasse necessário, e eles concordaram prontamente. Também disse ao meu advogado que queria encerrar completamente o acordo de pensão alimentícia, já que ela não merecia nem um pouco. Passei os últimos dias reunindo todas as evidências que pude encontrar de que meus pais e meu irmão são pessoas horríveis que nunca se preocuparam em me tratar como igual e agora estão me perseguindo por dinheiro só porque sabem da minha promoção. Eu tinha tido o suficiente e precisava me livrar desses parasitas nojentos de uma vez por todas. Consegui convencer alguns primos meus que viram a forma como eu estava sendo tratado pela minha família enquanto crescia. Meu advogado ficou muito satisfeito com todas as provas que consegui reunir. Me disse que isso era prova de falhas e que podíamos parar de pagar a pensão alimentícia para minha ex já que estava provado que ela me traiu. Mas os motivos dados por minha ex, me pintando como vilão e meu irmão como o herói que a resgatou, eram todas mentiras. E mesmo que eu não tivesse tentado lutar de volta da última vez, com certeza iria esclarecer as coisas desta vez, e foi o que fiz.
Minha família literalmente não tinha nada a dizer por si mesmos quando eu trouxe vários depoimentos em vídeo que meus amigos e alguns parentes haviam gravado a meu favor para provar que tudo o que minha família havia dito era uma mentira e que eu não era o tipo de pessoa que eles falaram. Acho que eles pensaram que seriam liberados da mesma maneira facilmente que da última vez, mas eu não estava mais emocionalmente frágil e honestamente, o que eles me fizeram me tornou muito mais forte. Ontem foi finalizado que eu não precisaria mais pagar nenhuma pensão alimentícia para minha ex e eu provavelmente fui o homem mais feliz da Terra quando percebi que tudo havia acabado. Foi tão satisfatório ver o olhar convencido completamente apagado do rosto da minha família e minha ex parecia que ia começar a chorar a qualquer momento, mas sim, eu não me importava mais com o choro dela e estava simplesmente cansado dessa situação toda. Pensei que iria para casa e me dar um bom jantar para a viagem e um filme, mas minha família obviamente tinha que fazer de tudo para me impedir de experimentar a felicidade. Eu estava apenas a alguns metros de casa quando notei o carro do meu irmão estacionado bem na frente da minha casa e fiquei confuso sobre o porquê de ele estar ali. Mesmo assim, entrei lá e estava a minha família parada do lado de fora da minha porta e bloqueando minha passagem. Fiquei muito surpreso e nem sabia o que dizer, mas decidi agir como se isso não me incomodasse e disse a eles para saírem da minha propriedade, senão eu chamaria a polícia. Foi quando meu pai falou e me disse que eu deveria ter vergonha do que havia feito hoje. Ele continuou me dando uma bronca sobre como eu não tinha nenhum senso de responsabilidade com a minha família e os havia traído ao recusar ajudá-los quando mais precisavam. Depois que ele terminou, simplesmente me recusei a responder ou participar de qualquer tipo de conversa com ele e fiquei ali em silêncio. Eu não queria dar a eles a satisfação de me provocar a ponto de eventualmente desistir e fazer algo imprudente e estúpido. Mas eu não sou idiota, e as medidas desesperadas deles não iriam ajudar em nada o caso deles. O que eles deveriam ter percebido naquele momento? Meu silêncio provavelmente os deixou ainda mais irritados, e mesmo que minha mãe exigisse que eu tratasse meu pai com respeito e conversasse com ele, eu ainda me recusava a falar. Eu pude ver que eles estavam agitados, pois claramente esperavam por uma grande briga, mas nada disso estava acontecendo. Depois de mais algumas discussões, meu irmão finalmente perdeu a paciência e me agarrou pelo colarinho. Em seguida, tentou me bater, mas meu pai conseguiu segurá-lo a tempo enquanto gritava sobre como eu era apenas um perdedor e invejoso que nunca iria conseguir nada na vida. Quer dizer, foi realmente engraçado vindo de um cara desempregado que ainda mora com os pais e implora ao irmão por dinheiro para viver. Mas ok, eu disse a eles que precisavam sair senão eu chamaria a polícia. Considerando que estão sem dinheiro, eles provavelmente deveriam correr nos próximos 5 minutos. Relutantemente, eles foram embora, mas não sem uma última tentativa desesperada da minha mãe de me envergonhar a fim de arrancar algum dinheiro de mim. Ainda assim, não funcionou, e eles finalmente foram embora. Já se passou quase uma semana desde então, e eles não tentaram falar comigo desde então. E realmente espero que continue assim.